Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para continuarmos o estudo do livro E a Vida Continua. André Luiz e Chico Xavier nos falam sobre a vida no mundo espiritual, em seu 13º livro, o último da série. Hoje veremos o capítulo 25, o penúltimo, Nova Diretriz. Após internarem Desidério e Elisa em organização hospitalar, sob assistência afetuosa, Ernesto e Evelina retornaram na tarde do mesmo dia a São Paulo, desejosos que se achavam de consultar a posição íntima de Vera ante a nova situação, esclarecidos quanto ao futuro em que a presença e a colaboração dela lhes seriam sobremaneira importantes à própria tranquilidade, identificaram-se no dever de ampará-la com mais calor e ternura. A rendição de Desidério aos ideais renovadores que alentavam era igualmente um ponto fundamental no programa de trabalho a cumprir-se e esperavam reajustar as atitudes de Caio para que se lhes assegurasse mais ampla área de ação. Encontraram Vera Celina marcada de lágrimas, apoiando-se em parentes e amigos. Caio, taciturno, orientava o leme doméstico, dava ordens. Estabelecido o cortejo fúnebre, os 2 visitantes desencarnados, além de outros muitos amigos da espiritualidade maior, se instalaram no carro familiar, junto de Vera. Entretanto, na chegada ao Campo Santo, Ernesto escorou a filha. Ao mesmo tempo que Evelina seguiu o ex-esposo, que se figurava distrair-se em quadra próxima àquela em que os restos da viúva Fantini descansariam. Serpa fugia, intencionalmente. Não queria ver a inumação. Colhido em cheio pela influência da companheira que ele, antes, pouco mais de 2 anos, levava ao sepulcro, pensava nela, e sem querer lhe via mentalmente o semblante na tela da memória. Não longe dele, Vera chorava nos braços dos amigos, enquanto ele mesmo, sorumbático, refletia e refletia. Lembrava-se de quando deixara a mulher morta em outro cemitério, da Quarta Parada. É um cemitério paulista, todos 2. Rememorava-lhe a partida, revisava na imaginação os incidentes havidos. Era crepúsculo, qual ocorrera ali em Vila Mariana, e as mesmas inquirições lhe vinham à cabeça. A vida terminaria sem montões de pedra e cinza? Para onde se transfeririam os mortos na hipótese de continuação da existência? Onde estariam os pais que ele vira partir nos dias da juventude? Em que região andaria Evelina, a esposa que amara desmedidamente na primeira mocidade e de quem a enfermidade e a morte o haviam separado? Recordando-a, sentiu-se ligado a outra penosa reminiscência, Túlio Mancini. O coração se lhe arrochava e passou a indagar de si mesmo por que motivo se confiara à loucura de assassinar estupidamente o colega. O delito aflorou-lhe a memória com todas as minudências. Propôs-se alijar as reflexões que lhe assomavam o cérebro. No entanto, sentia-se incompreensivelmente fisgado ao pretérito. Não podia perceber que Evelina, em espírito, ali estava rente a ele, diligenciando acordá-lo para a verdade. Caio, que fazes da vida? Ela perguntou docemente. O advogado não registrou a indagação com os tímpanos corpóreos, mas ouvia na acústica da alma, julgou monologar. Caio, que fazes da vida? Repetiu inconscientemente as palavras da companheira desencarnada no ádito da própria consciência. Passou a considerar que o tempo fugia sem que se desse conta de si mesmo. Em que valores permutar o patrimônio das horas? Em que recursos convertia a saúde e o dinheiro? Que bênçãos já teria espalhado com o título acadêmico que ostentava? Na condição de amigo, exterminara um companheiro na posição de esposo, não tivera coragem de ser bom para a mulher quando sitiada pela doença. O olhar se lhe esbarrou, sem querer, no ritual do sepultamento de Elisa, e inquiriu de si mesmo o que teria representado para a morta. Sinceramente, não se sentia bem consigo próprio, realinhando na imaginação a impaciência e a dureza com que lhe sempre a tratara, preocupado em arrebatar-lhe a ternura da filha.
Avaliando as péssimas notas que a consciência lhe conferia no educandário da existência, embora de longe, fixou Vera a esquadrear-lhe o íntimo através do semblante. Caio, assoprou-lhe Eveline aos ouvidos da alma, pense nos teus compromissos. É tempo de legalizar a situação da jovem que se entregou a ti sem qualquer restrição. Convencido de que conversava de si para consigo, Serpa reproduziu a interpelação no campo mental em silêncio, sem perceber que a esposa desencarnada lhe colhia as respostas, supondo desenvolver tão somente um processo de autocrítica. Monologou sem palavras. Legar a situação com Vera? Casar-me? Por quê? Sim, aprovava, prometera-lhe matrimônio, mas não se resignara a aceitar a medida sem maior observação. Já fora homem preso a obrigações de marido e não se propunha a retomar a afeição recheada de constrangimentos. Além disso, matutava, dava-se por homem rebustecido na experiência do mundo. Escutara em sociedade muitas referências desprimorosas ao redor da filha de Elisa, que não a recomendavam para esposa. De rapazes diversos, obtivera apontamentos que lhe enedoavam a ficha de mulher. Por que entregar meu nome a uma criatura tida por inconstante? Caio, quem és tu para julgar? A interrogação de Evelina repercutiu na alma dele em forma de ideia fulgurante que o enterneceu e assustou. E qual se pensasse em voz alta, a falar espiritualmente de si próprio, recebia novas exortações semelhando impactos da verdade que lhe atingirem o ádito do próprio ser. Caio, quem és tu para julgar? Não és, igualmente, de ti mesmo alguém onerado com débitos escabrosos perante a lei? A que título condenar sumariamente uma jovem prejudicada pelos enganos da sua condição de menina moralmente desamparada? Na base das advertências que lhe eram endereçadas, prosseguia indagando-se: seria justo abusar dela agora que se via praticamente só no mundo? Se a desprezasse, para onde iria? E quem era ele, Caio Serpa, senão um homem no rumo da madureza, reclamando a dedicação de alguém para que o comboio da vida se não lhe descarrilasse? Conhecia ele toda a escala dos prazeres físicos de que lucrara finalmente com isso? Se levava toda a manifestação afetiva para o terreno da irresponsabilidade e do abuso? Que recolhera senão cansaço e desilusão das noitadas barulhentas, cheias de vozes e vazias de sentido? Até ali, que lembrasse, nunca ajudara ninguém. Sabia ser afável até o ponto em que as circunstâncias não o desconcertassem, não os descontentassem. Bastava, porém, um leve ponto a contrariá-lo em quaisquer acontecimentos para que se internasse nessa ou naquela escapatória, no claro intuito de não se incomodar. Não teria chegado o momento de auxiliar a outrem, agir a favor de alguém? De começo empenhado à conquista, acumulara Vera de gentilezas, carinhos, enredara-lhe as atenções, depois o fastio daqueles que não mais sabem amar, quando a chama do desejo se lhes extingue na cadeia da forma. Entretanto, não lhes era lícito negar que a moça lhe dera os mais altos testemunhos de confiança. Vera Celina se lhe entregara de todo e, por fim, não vacilara a humilhar a própria genitora a fim de colocar-lhe nas mãos todos os bens. Serpa registrava todos os argumentos da companheira desencarnada, a feição de uma lâmpada que se julgasse fonte de luz, de que se beneficiara a ignorar que a recolhe da usina. E opunha contraditas, consociar-me, perder-me. Por quê? Não tenho toda a satisfação do homem casado, sem as peias do matrimônio? E a voz de Evelina ressoar-lhe novamente no espírito. Sim, és o elemento comando da união. Entretanto, como não te garantires contra as tentações do futuro? Como não te imunizares contra as tuas próprias inclinações para a aventura, doando a ela o elemento obediência, a tranquilidade de que carece para servir-te? Acaso te julgas livre das tendências à leviandade que te assinalam o campo afetivo?
Não será recomendável lhe assegures a paz, preservando a paz em ti mesmo, pela submissão às disciplinas justas da vida? Pensa, imagina-te à frente de tua própria mãezinha, já que quase todo homem procura na esposa, acima de tudo, o apoio maternal e a madureza furtou na infância. Estimarias que um homem, na hipótese de teu próprio pai, lhe escapasse os mais puros anseios do coração? Porventura não se tornaria ela mais digna do teu amparo e do teu carinho se a visse brutalizada, desamparada, esquecida por aquele mesmo a quem se deu confiante? Por que alegares sofrimentos passados para menoscabar a criatura que amas, se semelhantes provações fazem dela alguém com mais acentuada necessidade de tua proteção e entendimento? Das admoestações propriamente consideradas, a senhora Serpa se transferiu para reflexões de otimismo e esperança. Caio, medita. Vera não te confiou parcos recursos materiais à administração. Dispões de patrimônio apreciável para organizar uma família. Pondera quanto às bênçãos do futuro. Escuta, creias ou não em Deus e na sobrevivência do espírito, além da morte, carregas contigo um doloroso problema, até agora inenarrável da mente, remorso pelo homicídio praticado, a lembrança de Túlio Mancini, abatido por tuas mãos. Escapas do rumo de prazeres que não te diminuem a mágoa e tentas em vão bloquear reminiscências amargas que te assediam constantemente. Ser pai, cuidar de filhos queridos, não te será na terra a mais elevada compensação? O matrimônio com Vera te investirá legalmente na posse de recursos a serem valorizados e aumentados, garantindo os filhinhos vindouros segurança e conforto, alegria e educação. Um lar, Caio, um lar onde possas descansar, renovar-te, esquecer. Filhos em que te reverás o convívio de Vera, cuja presença te lembrará o refúgio maternal. Diante daquelas santas evocações de paz e ventura que jamais experimentara, pela primeira vez, depois de muitos anos, Serpa chorou. Eveline continuava. Sim, Caio, lava o coração na corrente das lágrimas, chora de esperança e de júbilo. Confiemos em Deus e na vida. O sol que hoje se põe voltará amanhã. Contempla essas lousas, fita os sepulcros à frente. De todos os lados explodem verdura e flor, a dizer-te que a morte é ilusão, que a vida triunfa, bela e eterna. De um e de outro mundo, os que te amam regozijar-se-ão com os teus gestos de entendimento. Túlio te perdoará, Elisa há de abençoar-te. Coragem, coragem! O Causídico, surpreso, incapaz de identificar-se visitado pelo espírito da companheira de outros tempos, reconhecia-se subitamente consolado, eufórico, tangido por suave renovação nos recônditos do ser. A maneira de um doente que encontrará o remédio providencial e a ele se agarrasse na sede da própria cura, instintivamente decidiu-se a não perder o precioso momento de exaltação construtiva em que entrara. Vamos, insistiu Evelina, concede agora, mais claramente agora, a vossa Vera, a certeza de que protegerás um casamento digno. Sucedeu o inesperado. Habitualmente agressivo e rebelde, Caio Serpa arrancou-se humilde do lugar em que se plantara. Avançou sempre abraçado pelo espírito da ex-esposa na direção do grupo em que a jovem se apoiava. Ali, de pensamento conjugado ou da mensageira espiritual, observou a moça sob novo prisma. Pareceu-lhe que começara a amá-la de maneira diversa. Viu-a mais cativante na dor que demonstrava, percebeu-lhe a solidão, a sede justa de companhia. Às súbitas, reconheceu-se também só, a requisitar-lhe mais intensivamente a dedicação e o carinho para viver. Já não sabia, naquele inovidável instante, se a queria como a impertinência de um homem ou com a ternura de um pai. Abordando-a, tomou-lhe o braço de leve e comunicou-lhe em voz alta, no propósito de alicerçar a própria declaração com o testemunho dos amigos presentes. Vera, não chore mais. Você não está sozinha.
Amanhã mesmo cogitaremos de organizar documentação precisa para casar-nos, tão breve quanto possível. A interpelada lançou-lhe um olhar significativo e agradecido, e enquanto ambos se escoravam um no outro para o retorno à casa, Eveline e Ernesto, com os amigos desencarnados atentos às derradeiras homenagens à viúva Fantini, entraram em prece, agradecendo ao Senhor a bênção daquela transformação. Mais um passo importante estava articulado para um futuro melhor. Caio e Vera levantariam o lar no amparo divino. Túlio Mancini ressurgiria para a terra no tronco daquele mesmo que lhe subtraía a existência, satisfazendo a lei do amor que determinava seja o ódio e a vingança para sempre banidos da obra de Deus. Mais tarde, Elisa se lhes reuniria por filha. Bem-amada, Caio se reconfortaria e certamente seria outro homem ao ver-se continuado na posteridade feliz sob o olhar carinhoso de Vera, que o amava ardentemente. Evelina cismava em tudo isso, incapaz de sofrear o pranto de júbilo. Continuava amando o ex-esposo, porém noutro nível, e com toda a alma agradecia ao Senhor a existência de Vera Celina, a quem passara a reverenciar e a querer bem, na condição de protetora, cujos serviços se manteriam para ela inesgatáveis. Em transporte de alegria, correu ao encontro dos noivos e, antes que Serpa se aboletasse no automóvel, junto da companheira, abraçou-o, reconhecida, e pela primeira vez bradou-lhe ao coração, com a celeste emotividade do amor purificado a labaredas de sofrimento. Caio, meu filho, sê feliz, que Deus te abençoe. Em seguida, inclinou-se para Vera, beijou-lhe a mão, com um enternecimento indescritível. O auto rodou de volta. Evelina e Ernesto, por longo tempo, ainda se demoraram em oração, no tranquilo santuário da morte, transfigurado ali para os dois em pouso de reconhecimento e alegria ante as primeiras estrelas que começavam a luzir na selva da noite, quais lanternas de fogo e prata, clareando o caminho para Deus a pleno céu azul. Meus amigos, aos poucos tudo vai se encaminhando para os ajustes do bem maior. Que tudo isso nos sirva de estímulo para que possamos entender as coisas que acontecem em nossas vidas. Os momentos que também entramos em meditação, achando que é tudo nosso pensamento. Lembro, no entanto, que essas inspirações podem ser positivas, como foi a que nós vimos aqui, como também negativas, nos encaminhando ao mal agir. Essa decisão é nossa. Nós temos que filtrar essas inspirações do alto e entender se ela é do bem ou não. E isso é muito fácil. Se os pensamentos que estão nos acolhendo são positivos, são para comportamentos dignos, devemos seguir sim, mesmo que isso nos pareça difícil. Não é verdade? Deixo aqui meus contatos para que vocês possam também fazer os seus comentários e possamos crescer juntos. Um grande abraço e até o próximo e último capítulo.